E a dor da rejeição, ela é uma das dores mais difíceis de lidar, né? Muito difícil em qualquer parte, em qualquer idade, né? Em qualquer momento da vida humana, nós não temos estruturas para lidar com a rejeição. E aí, como eu estava falando aqui, ainda da vida infantil, quando uma criança ela é rejeitada pelo pai, pela mãe, a gente ainda vai entrar em outras esferas de rejeição, mas eu quero me ater agora nesse momento aqui, pessoas que foram rejeitadas ainda no ventre, pessoas que foram rejeitadas ainda na sua tenra idade, quando ainda eram muito novinhos, e vai crescendo, não tendo ali o amor de pai, o amor de mãe, o carinho das pessoas que deveriam estar ali cuidando, e isso vai desestruturando a psique do ser humano, vai desestruturando a estrutura do ser humano. E a gente vê pessoas se perdendo de si mesmo, pessoas se perdendo do seu projeto de vida, porque foram rejeitados ainda na infância. E cresce com crenças de desvalor, de desmerecimento. Muitas pessoas, elas criam recursos dentro de si que vão prejudicá-las no decorrer da sua vida. Algumas tornam-se emocionalmente dependentes de outras. Outras tornam-se pessoas frias, amargas, que não querem relacionamento com outras pessoas. São pessoas chamadas ariscas, né? Que não confiam no outro, que tem medo de se relacionar, de se entregar, porque já sofreu rejeição, porque foi muito ferido a vida toda e não consegue mais confiar, não consegue mais se entregar. E olha, gente, como isso é sério. É claro que eu estou fazendo aqui só uma introdução sobre esse tema, sobre o nosso assunto, porque é um assunto muito denso, é um assunto bem delicado de lidar. É bem provável que de todas as pessoas que estão aqui, todas já tenham experimentado a rejeição em algum momento da vida, seja na escola, por um amigo, por uma amiga que não quis aquela amizade, seja por um pai, uma mãe, um professor, um namorado, um marido. Se a gente for pegar aqui o testemunho de cada um que tem aqui, todo mundo vai ter alguma coisa para contar em relação à rejeição, porque ela está muito presente na vida humana e ela é uma ferramenta muitas vezes utilizada pelo mal mesmo para desconfigurar o ser humano, para descaracterizar, para destruir a identidade humana. Mas a gente vai ver que não é só isso. E eu vou te explicar como você deve usar essa rejeição que você sofreu para te fazer crescer, para desenvolver em você recursos emocionais e você se tornar uma pessoa muito mais evoluída, uma pessoa muito mais madura. Usar essa rejeição para crescer realmente. E aí muitas pessoas elas vão crescer com essa crença de desvalor, se achando sem merecimento, se achando uma pessoa indigna, se achando uma pessoa ruim, uma pessoa que não merece ser amada, porque junto do sentimento da rejeição vai embora o valor. Vai embora o valor. Isso você vê acontecendo na vida de uma criança, quando o pai vai embora de casa, quando a mãe dá essa criança para uma outra pessoa criar, aquela criança, ela começa a introduzir nela a crença limitante de não se sentir amada, de não se sentir valorizada, de não se sentir importante, e isso é altamente destrutivo. Mas imagina um ser humano crescer com essa mentalidade. Mas pode ser que você tenha sido uma pessoa amada pelo teu pai, pela tua mãe, ter sido criado por eles, não ter sofrido essa rejeição ainda na infância, mas você pode, em algum momento da sua vida, ter sofrido uma rejeição por um marido, por uma esposa, por um namorado, por uma namorada, e aí você já tem uma consciência de adulto, você já sabe melhor o que está acontecendo ali. E uma das causas das pessoas baixarem a sua autoestima, olharem para você, para si próprio e não enxergar nenhuma coisa boa, é justamente ter sido rejeitada na fase adulta por uma pessoa da qual você amava, da qual você depositava expectativa. E a gente vê aí inúmeras pessoas
sofrendo com essa questão da rejeição porque um marido ou uma esposa foi embora de casa e você se sente uma pessoa indigna. Aí entra um grande erro. Você começa a se comparar, você começa a se desmerecer. Olha pra você e pensa, por que essa pessoa me abandonou? Por que essa pessoa me trocou? O que eu sou insuficiente? O que falta em mim? E essa comparação é o que vai abrir feridas em você que de verdade vão atrapalhar toda a sua vida. Essas feridas vão dizer para você que você não merece mais ser amado. Essas feridas vão dizer para você que você não é digno de nada, que ninguém te ama, que você nunca vai ser feliz. E, gente, isso não é uma verdade. Eu quero que você já comece a colocar aí na sua mente hoje que isso não é uma verdade. Essa ferida de rejeição que você carrega, ela tem que ser usada para te fazer crescer e não para te destruir. Ela não tem que ser usada para você se depreciar, se autodepreciar e aniquilar aí a tua vida, os propósitos e projetos de Deus, né? Que Ele tem aí para você. Não faça isso de forma alguma. Todas as vezes que uma pessoa ela sofre rejeição, ela tem a identidade dela mexida. Por isso eu falei para vocês que hoje eu queria abordar a rejeição de uma forma diferente, né? Eu queria trazer nesse contexto de você entender que a rejeição, ela não é só sobre, eu fui rejeitado e agora eu preciso me reconstruir, eu preciso curar a rejeição. Não, você precisa entender que tem coisas mais profundas conectadas à rejeição. A rejeição, ela mexe na identidade de uma pessoa, mas presta atenção nisso daqui. Se você deixar a rejeição mexer na tua autoestima, no teu amor próprio, mexer na sua essência, mexer na sua intimidade com Deus, mexer na sua estrutura, no seu fundamento, você realmente vai ficar uma pessoa desestabilizada. Você realmente vai ficar uma pessoa com uma mentalidade mais complicada. Por quê? Porque você está deixando a rejeição mexer de uma forma negativa em você. Mexer de uma forma onde ela está usando a sua identidade para te destruir. Mas muitas vezes a rejeição ela também mexe na nossa identidade de uma forma positiva, onde você vai descobrir quem você é de verdade. Sabe por quê? Porque quanto mais você é rejeitado, quanto mais as pessoas te rejeitam, mais você se torna dependente de Deus. E você só vai descobrir isso se aquela pessoa que tanto você coloca num pedestal te rejeitar. É duro ouvir isso? É duro. Eu sei que e às vezes parece até muito paradoxal entender tudo isso. Como assim? Eu preciso ser rejeitado para estar mais perto de Deus? Não, não é que você precisa ser rejeitado para estar mais perto de Deus. Mas você precisa, já que você foi rejeitado, você precisa agora olhar essa rejeição de uma forma diferente. Porque ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, Deus nunca vai te abandonar. Tá lá na palavra dele. Ainda que todos se esqueçam de ti, ainda que todos saiam da sua vida, ainda que todos falam que você não tem importância, Deus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai esquecer de você. Então, algumas rejeições são bênçãos na minha, na sua vida, porque elas vão te conectar ao propósito de Deus. Elas vão forjar a tua identidade, elas vão te fortalecer em um propósito com Deus. Você se torna uma pessoa mais dependente do Criador e não de outras pessoas. Gente, nunca coloque o coração de vocês em outras pessoas. Nunca, porque o coração é enganoso. O coração, ele é terrivelmente corrupto e a gente nunca sabe quando que uma pessoa está sendo verdadeira ou não. Até a própria pessoa não sabe do que ela é capaz de fazer. O apóstolo Paulo vai falar que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse sim ele acaba cometendo. Então todo aquele que coloca o seu coração em outro ser humano pode sofrer decepções, frustrações e lá na frente sentir dores profundas, transtornos emocionais que vão adoecer, que vão dizer pra você que você é uma pessoa indigna, que vão te deixar depressivo em cima de uma cama.
Então, não, jamais, em hipótese alguma, coloque o teu coração em outras pessoas. Ame pessoas, ame, mas ame com responsabilidade, ame com equilíbrio, ame com saúde. Não coloque nelas, não terceirize a tua felicidade para outras pessoas, porque só tem uma pessoa que nunca vai te abandonar, só tem uma pessoa que nunca vai te frustrar, e essa pessoa é a pessoa de Jesus. Só Ele nunca vai causar dor em você. Só Ele, porque Ele nunca vai te abandonar. Agora, quando a gente coloca as nossas emoções, as nossas perspectivas, quando a gente projeta isso em outras pessoas, aí sim, a gente pode sofrer dores, a gente pode sofrer males que vão comprometer toda a nossa história de vida. Bom, eu poderia contar casos aqui de pessoas que tiraram a própria vida porque foi rejeitada por um namorado. Isso por quê? Porque o coração dessa pessoa estava na outra pessoa. E aí, se você coloca a responsabilidade da tua felicidade em outra pessoa, se essa pessoa sair da sua vida, você não tem estrutura para suportar. Você não tem estrutura para suportar o buraco que ficou porque aquele ser humano saiu da sua vida. Esteja consciente em um relacionamento, não faça isso com você. Não se entregue ao ponto de você não ser a pessoa mais importante da sua vida. Não faça isso. Ame com responsabilidade. Esteja em um relacionamento com responsabilidade, para que você não venha amargar coisas tão difíceis na sua vida. Quantas pessoas estão acometidas por depressões, acometidos por diversos tipos de transtornos, porque estão se sentindo rejeitados e agora pensam que esse término, essa rejeição é o fim da própria vida. Não é. Não é. Não faça isso. Não acredite nisso. Isso é um engano. Como eu disse para você, a sua identidade é mexida todas as vezes que alguém te rejeita. Mas se você usar isso ao teu favor, a sua identidade ela vai ser fortalecida em Cristo. A sua identidade vai ser forjada em Cristo. Você não vai ser uma pessoa que vai se depreciar, que vai ter uma baixa autoestima, que vai se comparar com o outro, porque você vai estar fortalecido em Cristo. A identidade, a rejeição, ela pode destruir uma pessoa, mas ela também pode ser bênção na vida de uma pessoa. Basta você saber como usar essa rejeição que você sofreu. Aí eu quero entrar aqui agora em um outro ponto que é bem complexo, mas é muito forte. Algumas rejeições são ferramentas que Deus usa para aperfeiçoar o nosso caráter. Às vezes uma rejeição é um tratamento que você está sendo inserido. É um tratamento que Deus está fazendo em você, para justamente você crescer, amadurecer, para você desenvolver recursos e estratégias emocionais. Às vezes, uma rejeição, ela vai te redirecionar a um propósito. Ela vai fazer você descobrir o que Deus quer de você. Coisa que você não sabia antes, porque estava depositando naquela pessoa todos os seus projetos de vida. E não é só sobre você depositar tudo em uma outra pessoa. É sobre você entender o que Deus quer sobre você. Bom, lembra quando Deus dá um filho para Abraão e depois Deus pede para Abraão sacrificar aquele filho? Nenhum momento Deus quis que Abraão sacrificasse aquele filho, mas Deus estava provando o coração de Abraão para ver quem era mais importante, aquela pessoa ou Deus, se Deus era o mais importante para Abraão. E em um ato de obediência, Abraão vai lá sacrificar o filho dele, mas não é necessário porque Deus não queria de fato que ele fizesse isso. Mas o que eu quero dizer para você com isso? Uma pessoa, qualquer ser humano, um pai, uma mãe, um filho, um marido, uma esposa, seja lá quem for, ela nunca pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Não coloque pessoas em posições que só pertencem a Deus, porque pode ser que ele tire essa pessoa da sua vida. Pode ser que ele peça para que você sacrifique o relacionamento com essa pessoa.
para que o seu coração entenda que ninguém pode ocupar um lugar que só Deus tem que estar ali preenchendo. Então tenha muita responsabilidade nos seus relacionamentos, tenha muita responsabilidade com a forma que você lida com essas questões de estar se relacionando com as pessoas, porque se você colocar alguém no lugar de Deus, ele pode pedir que você sacrifique esse relacionamento, ou pode tirar essa pessoa da sua vida para fazer você entender que ele é Deus na sua vida. E aí é quando eu falo para você que ele mexe na sua identidade, que ele mexe na sua estrutura. E quando eu falo que algumas rejeições são ferramentas que Deus ele utiliza para aperfeiçoar o nosso caráter, é porque tem rejeições que nos abençoam. Tem rejeições que são livramentos. Quantas pessoas passam aqui por dificuldades em relacionamentos, em casamentos, são abandonadas, são rejeitadas por marido, por esposa, porque Deus está te livrando, porque Deus está te abençoando. Então, quando você sofrer uma rejeição, comece a avaliar essa rejeição. Comece a perceber o que Deus está querendo te ensinar com essa rejeição. Pare com esse negócio de ficar pelo canto se lamuriando, se lamentando, se depreciando, reclamando de tudo. Para com isso. Tome posicionamento hoje na sua vida. Se posicione. Fale para você, não quero. Dê um basta nessa situação aí de ficar chorando porque A ou B saiu da sua vida. É claro que dói porque você amava aquela pessoa, mas você vai se curar. Não coloca na sua mente que é o fim, porque não é o fim não. A sua vida, ela não é pautada na existência de outras pessoas não. Se essa pessoa saiu da sua vida porque ela quis sair da sua vida, tenha no mínimo dignidade, para que você se coloque de pé novamente, para que você olhe para você, para que você cuide de você e se cure e cresça com essa rejeição. Lembra que eu falei para você que muitas rejeições acontecem na nossa vida para que a gente possa se aproximar mais de Deus, para que a gente possa ir para mais perto dele? Então Deus usa rejeições como ferramentas para te aperfeiçoar, para te moldar, para te fazer crescer, para você desenvolver recursos emocionais e se tornar uma pessoa mais forte, mais equilibrada. E aí, em um próximo relacionamento que você estiver inserido, você vai ter condições de lidar com essa pessoa muito melhor do que com a anterior que passou pela sua vida, da qual você colocou em um pedestal, da qual você colocou em um lugar que ela não deveria estar ali ocupando. Então, Deus muitas vezes usa rejeições para nos abençoar, para nos fazer crescer e nos reposicionar em um propósito. Às vezes uma pessoa está ali do seu lado atrapalhando tudo que Deus tinha para você. Está ali atrapalhando, dificultando os planos que Deus tinha para você. E Deus tira. E Deus tira, porque nem tudo que está na sua vida é bênção. Nem tudo que está na sua vida foi Deus que colocou. Às vezes foi só a nossa escolha errada. E Deus conhece o coração de cada um. Ele sonda, Ele conhece o cerne da nossa alma, Ele conhece o mais profundo do nosso interior. E Ele sabe a capacidade que você tem e a disponibilidade que você tem de ser usada por Ele, mas tem uma pessoa ali como um parasita atrapalhando a sua vida. E aí Ele tira. E isso não é maldição. Isso é bênção, isso é livramento, isso é uma ferramenta que Deus utilizou para que o plano dele, o propósito dele não fosse perdido na sua vida. Então pare hoje de se lamentar por essa pessoa que quis sair da sua vida. Pare hoje, pare agora. Não fica nesse engano. Olha para você e veja a pessoa de valor que você é. A pessoa incrível, extraordinária, que foi projetada pelo próprio Criador.
Olhe para você e veja que Deus quer te usar aí nessa dor, nessa ferida que você está carregando. E eu te pergunto, até quanto tempo, por quanto tempo você vai querer ficar parado com a sua vida minada? Porque uma pessoa não te valorizou, porque uma pessoa não te reconheceu. Por quanto tempo você vai permitir viver assim? Entenda que as coisas na nossa vida, elas ganham as proporções que nós damos a ela. Se você focar nessa rejeição de uma forma negativa, isso vai crescer na tua vida. E você vai adoecer. E não vai ter mais perspectiva de vida para você. Mas se você olhar de uma forma diferente, como eu estou dizendo para você até aqui, que muitas vezes rejeições são ferramentas, são estratégias de Deus para te fortalecer, para te fazer crescer, você vai sair dessa dor com muito mais facilidade. Você vai sair dessa dor entendendo que a pessoa da qual você nunca pode se separar, essa pessoa é Deus. E essa pessoa é você mesma. É muito difícil a gente não falar de rejeição e não falar de autoestima, de amor próprio. Porque uma das feridas que o diabo mais usa para atacar uma pessoa é a rejeição. Porque fragiliza na alma, mexe no ego do ser humano. E quer ver uma coisa que destrói o ser humano? É mexer no ego dele. É fazer ele se sentir sem valor, sem importância. É fazer ele se sentir um nada. Ele começa a se comparar com a outra pessoa. Ah, agora, ó, meu marido não tá mais comigo, não me quis, mas olha lá, tá com aquela mulher. Tá lá com aquele... Meu esposo tá lá com aquela mulher. O meu marido tá lá com aquele... O meu marido tá lá com aquela mulher. A minha esposa tá lá com aquele homem. E você começa a se comparar. E olha como isso é armado de uma forma terrível para destruir um ser humano. Então tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Não caia nesse engano de ficar ali se comparando, de ficar se maltratando, se machucando, porque a ferida de rejeição, ela é uma ferramenta muito utilizada também pelo inimigo para mexer na sua mente, para confundir os teus pensamentos. Deixa eu fazer uma colocação aqui para que não haja confusão na sua mente. Eu falei que a ferida de rejeição, ela pode ser utilizada pelo inimigo para paralisar a tua vida, para mexer no teu ego, para fazer você se sentir a pior pessoa desse mundo, para ficar preso numa comparação onde você vai adoecer, onde muitas pessoas tiram a própria vida. Preste atenção nisso. O inimigo utiliza a rejeição, essa ferida de rejeição, para fazer isso com você. Mas eu disse para você também que muitas vezes a rejeição é uma estratégia de Deus para que você possa ter a sua identidade forjada, o seu caráter fortalecido, para que você entenda que você é única e exclusivamente dependente dele. Então entenda quando rejeição é bênção na sua vida, porque aquela pessoa, preste atenção, aquela pessoa te maltratava, aquela pessoa te traía, aquela pessoa era tóxica, aquela pessoa não dava nada de bom para você, só tomava, só tirava. Isso daí não é o diabo usando para te ferir, não. Isso é Deus te libertando, é Deus te reposicionando no propósito, é Deus te livrando, é Deus te abençoando. Então saiba fazer essa distinção. Quando uma pessoa está vindo para te atacar e quando uma pessoa está saindo da sua vida porque Deus está permitindo, porque Ele conhece teu coração e Ele sabe que tem coisas boas dentro de você para ser usada, e aquela pessoa está sendo maldição na sua vida. Quando a gente entende isso, a gente começa a crescer, a amadurecer. Nós precisamos ser adultos maduros. A gente não pode deixar que as nossas emoções infantilizadas
Porque, entenda, as nossas emoções, elas não passam de uma criança de 1 ano de idade. Ou seja, não tem sabedoria, não tem amadurecimento, é infantil. Então a gente não pode deixar que as nossas emoções infantilizadas venham conduzir a nossa vida. Nós precisamos ser adultos maduros. É sim, é não, é entender o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. É entender sobre o nosso propósito de vida. A rejeição, ela pode te dar uma direção. Porque tem rejeições que não são maldições, que são bênção. Então usa essa rejeição hoje para te fazer crescer. E como eu cresço, Bia? Alinhando os teus pensamentos aos pensamentos de Deus, alinhando as tuas emoções às emoções de Deus, entendendo o que Ele quer para você, entendendo que Ele não permite que ninguém ocupe o lugar dele aí dentro do seu coração. Use essa rejeição para se aprimorar. Você tem 2 opções com essa pessoa que saiu da sua vida. Ou você senta, chora, se entrega, ou você se levanta, olha para você e cresce com essa rejeição. E jamais coloque o seu coração em outra pessoa. Não coloque o seu coração na outra pessoa. Existe uma grande diferença em você amar uma pessoa e você colocar o teu coração na outra pessoa. Porque quando eu falo sobre colocar o teu coração na outra pessoa, você está colocando ali todos os seus projetos de vida, toda a sua perspectiva de vida. E isso é muito perigoso. Porque se você coloca tudo isso em uma pessoa, se essa pessoa decidir sair da sua vida, ela leva tudo isso com ela. E você fica desestruturado. E um prédio sem estrutura desaba. Por isso nós temos visto tantos seres humanos desabando. Porque não suportou que alguém saiu da vida dele. Não suportou que Deus tirou alguém da vida dele. Então cresça com isso que está acontecendo na sua vida. Cresça com isso. Quando eu falo que a rejeição ela pode te dar uma direção, é justamente isso. É você entender que existe um plano de Deus para sua vida. Existe um propósito de Deus para sua vida. E às vezes você fica perdido ali sem saber o que Deus quer de você. Porque nem você sabe o que você quer da sua vida. E quando aquela pessoa que você fazia de muleta, ela sai da sua vida, você começa a buscar Deus. Começa a buscar de uma maneira tão incrível que você começa a ter intimidade, começa a ter relacionamento com Ele. E aí a sua direção é apontada. Deus mostra ali o que Ele quer de você. Por isso que muitas vezes a gente passa a se conhecer quando a gente sofre uma rejeição. Foi na rejeição que eu sofri que eu descobri o meu propósito. Foi na rejeição que eu sofri que eu me alinhei com Deus. Foi na rejeição que eu sofri que eu, como mulher, cresci. E é isso que Deus quer de você também. Que você cresça com essa rejeição que você sofreu. Não seja um menino ou uma menina acuada, sofrida, porque aquele homem ou aquela mulher saiu da sua vida. E se você sofreu rejeição ainda lá na tua infância, por pai, por mãe, você hoje é uma pessoa adulta. Saia dessa posição de menino, de filhinho, de filhinha rejeitada para a posição de homem, de mulher, do qual não precisa de validação do outro. A única validação que você precisa é a sua própria validação e a validação de Deus. Você não precisa que alguém fique ali te afirmando. Você não precisa que alguém fique ali te validando. Então olha para você hoje e veja que você é um adulto, que você é uma adulta, que você é uma pessoa crescida. Saia daquela posição de filho, de filha rejeitada.
Tome a posição agora de filho amado de Deus. Porque essa é a posição que cura. Quando você começa a entender que por mais que o teu pai ou a tua mãe te rejeitou e que Deus não te rejeita, você começa a tomar uma nova posição na sua vida. A posição de filho e filha amada de Deus. E aí nessa posição você cresce, você se desenvolve, você vive os planos de abundância que Deus tem para você, você vive os projetos do Senhor na sua vida. Porque você entende que você não precisa ser validado por terceiros. Você só precisa da validação de Deus. Um grande erro, do ser humano é viver buscando validações. É querer que o outro fale para ele que ele é bonito, é querer que o outro fale para ele que ele é capaz, que ele consegue, ser admirado. Isso é um erro do ser humano. Querer na outra pessoa o seu reconhecimento. Busque em Deus. Ele te reconhece, Ele te valida, Ele tem propósito para você, Ele tem plano, Ele tem um futuro extraordinário liberado já para você. Mas enquanto essa ferida de rejeição estiver latente aí dentro de você, você não vai conseguir tomar posse do que Ele já entregou para você. Você pode se curar da sua ferida de rejeição. Basta você adquirir uma nova consciência, elaborar isso aí dentro da sua mente, entender que você não é essa ferida, você não é essa rejeição, você não é. Quando eu falo que você não é, porque isso daí não é a sua identidade. E falar sobre identidade é uma coisa muito forte, porque mexe na estrutura do ser humano, mexe no futuro do ser humano, no destino dele. Você não é essa rejeição. Isso não é a sua identidade. Ah, mas minha mãe, mas meu pai, mas meu marido, mas minha esposa. Não. Mas minha amiga. Não. Você não é. Você precisa se convencer disso. Você não é. Isso não é a sua identidade. Não foi isso que Deus preparou para você. Não foi isso que Deus planejou para você. Quando você entende isso, muitas chaves começam a virar aí na sua mente, muitas portas começam a abrir, porque você se torna uma pessoa saudável, você se torna uma pessoa equilibrada. Nada desse negócio de dependência emocional. Eu só existo se o outro me fizer existir. Não. E se você sofre disso, você precisa curar para que os seus relacionamentos sejam saudáveis, equilibrados. Porque nenhuma pessoa que tem ali uma ferida de rejeição latente, não cuidada, não tratada, nenhuma pessoa vai conseguir ter relacionamentos saudáveis, porque ela vai estar sangrando e ela vai sangrar em cima de outras pessoas. E, gente, ninguém entra num relacionamento, preste atenção nisso aqui que isso é muito forte, ninguém entra em um relacionamento com pena da outra pessoa, não. Ah, eu vou entrar aqui na vida da fulana ou do cicrano porque eu tô com pena dele, eu vou me relacionar com ele por isso. Não. Homens e mulheres entram em relacionamentos com pessoas inteiras. Eles querem pessoas inteiras. Ninguém quer uma pessoa doente emocionalmente para cuidar, não. A única pessoa que quer uma pessoa doente para cuidar é Jesus. Como eu falei lá naquele vídeo que eu fiz, ele conserta bonecas e bonecos quebrados, mas nenhum homem, nenhuma mulher quer consertar boneca e boneco, não. Então, se você tá aí com essa ferida aberta, latente, sangrando, não é a hora de você entrar em um relacionamento, porque você vai sangrar na outra pessoa e esse relacionamento não vai durar. Esse relacionamento vai acabar pelo caminho. Então comece a trazer cura para dentro de você, para que você esteja inteiro. E quando entrar em um relacionamento, estar por inteiro nesse relacionamento. Não metades sangrando, não metades, não incompleto. Porque tanto você quanto a outra pessoa não quer alguém doente, quer alguém inteiro. Então entenda isso de uma vez por todas para que você seja
liberto, curado dessa rejeição, para que você comece a tomar um novo posicionamento na sua vida. Eu sei que é um tema duro, né? É um tema pesado de ser abordado, mas se a gente não for confrontado, a gente não cresce. E hoje o nosso encontro para transformar essa dor aí está sendo um encontro confrontador, porque é assim que você vai crescer, é assim que você vai se desenvolver, é assim que você vai olhar para você e vai entender a pessoa incrível que você é. Olha, lá em Isaías 53:3 vai dizer assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós o tínhamos em estima. Aqui está falando de Jesus. Isaías 53 vai dizer que Jesus, ele foi um homem de dores, ele foi um homem rejeitado. E aí eu entro aqui numa parte que é muito, muito linda de ser dito, porque a gente vai falar um pouquinho agora sobre a rejeição que Jesus sofreu. Ele foi o homem mais rejeitado que existiu na história da humanidade. Ele foi rejeitado ainda na sua tenridade pelos seus irmãos. Ele foi rejeitado durante todo o seu crescimento pelos seus familiares, que não o reconheciam, não reconheciam o seu ministério, não validavam o seu ministério. Jesus, ele foi rejeitado pelos seus, pelos judeus. Jesus foi rejeitado por uma grande parte da humanidade. Mas ele sabia qual era o propósito dele. Uma coisa que eu acho muito linda, muito forte, é que em nenhum momento Jesus ele esboça reação durante as rejeições que ele vem sofrendo. Ele sofre rejeições de diversos tipos, de diversas formas. E preste atenção nisso, que você vai aprender com isso que eu vou colocar aqui para você agora. Lembra que a proposta da nossa live hoje é: use a rejeição para crescer. E eu vou te ensinar com Jesus a crescer com essa rejeição. Então, ele foi rejeitado desde a tenridade dele. Só que Jesus, a gente não vê em nenhum momento, em nenhum relato de rejeição, ele esboçando reação. Você não vê Jesus se lamuriando, você não vê Jesus se depreciando, você não vê Jesus como uma pessoa amarga, você não vê Jesus derramando as suas dores no outro. Olha que Isaías 53 vai dizer que ele foi experimentado em sofrimento. O que isso quer dizer? Ele foi aperfeiçoado no sofrimento. O sofrimento forjou o caráter de Jesus. O sofrimento preparou Jesus para o grande plano que ele iria enfrentar. O sofrimento fez Jesus crescer. Ei, essa rejeição quer te fazer crescer. Essa rejeição quer te alinhar ao propósito que Deus tem para sua vida. Essa rejeição que você está sofrendo quer te levar a desenvolver em você características de uma pessoa forte. Porque Deus tem planos e projetos para você que vai ser usado em cima dessa dor que você está sentindo. E Jesus, ele vai se mantendo ali, ele vai se mantendo controlado durante todos os relatos que existentes na Bíblia sobre todas as rejeições que ele sofreu. Ele não se desestabiliza. Aí você pode falar para mim, mas ele era Deus. Não, ele naquele momento era um homem. Ele era de natureza humana, como eu e você. Mas ele vai nos ensinando, ele vai nos mostrando que é capaz de vencer a rejeição calado, em silêncio. A única coisa que Jesus fazia era orar. A única coisa que Jesus fazia era curar. A única coisa que Jesus fazia era amar. Todas as vezes que ele era rejeitado, ele usava essa rejeição para amar o outro. Ao invés dele ficar uma pessoa amarga, ao invés dele ficar uma pessoa ruim, ele deixava brotar dentro dele o amor. O amor.
E é isso. Aprenda a desenvolver amor dentro de você. Não se torne uma pessoa amarga porque o teu marido não te ama. Não se torne uma pessoa amarga porque a tua esposa não te valoriza. Cultive dentro de você a essência do amor. Eu sei que pode parecer muito difícil isso, mas você não precisa viver preso a esse relacionamento que machuca, que maltrata, a esse relacionamento que te fere a tua essência, que te afasta de Cristo. Você pode se posicionar. Ora, faça como Jesus, busca a sabedoria do Pai, busca a sabedoria de Deus, que Ele vai te direcionar nas decisões que você deve tomar. Você lembra que eu falei que algumas rejeições na sua vida são livramentos, são bênçãos. Então não corra atrás daquele que já saiu da sua vida. Não vai mendigar atenção, afeto de quem não te valoriza. Faça como Jesus. Cresça com cada rejeição que você sofreu. E aí é muito forte, porque muitas vezes a gente ora e parece que Deus não está respondendo ali a nossa oração, né? Jesus, ele foi um homem de dores. Ele foi um homem forjado no sofrimento. E às vezes essa rejeição vem como um sofrimento para te fazer crescer. Por isso que Deus, ele tá ali cuidando de você. Ele tá ali te sustentando. Ele tá ali estruturando o teu ser. Mas você tem a sensação de que Deus, ele não está se comunicando com você, de que a tua oração não passa do teto, bate e volta. Quantas vezes nós nos vemos nessa situação? E Jesus, ele também se viu nessa situação. Essa foi a única rejeição que Jesus se manifesta, a única rejeição que Jesus não suporta. Foi quando ele sente que Deus não estava ali com ele, que Deus estava o rejeitando. Não é que Deus estava rejeitando Jesus, ele nunca nos rejeita. Nós rejeitamos Deus, mas ele nunca nos rejeita. E Jesus, ele não estava sendo rejeitado por Deus, mas ele se sentiu distante de Deus. E nesse momento ele se manifesta e ele fala: meu pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Naquele momento Jesus, ele se sente distante de Deus. E muitas vezes nós estamos nos sentindo assim, por essa rejeição que sofremos, com uma dor tão profunda que nem a oração que você está fazendo parece que está surtindo efeito e ela não tira aquela dor de dentro de você. Mas Deus não vai mesmo tirar. Sabe por quê? Porque existe um tempo para você ser experimentado, para você ser aperfeiçoado nessa dor, nesse sofrimento, porque é isso que vai te fazer crescer, é isso que vai te fazer estar fortalecido para cumprir o teu propósito na vida. E Jesus, ele precisava nesse momento se sentir ali sozinho, para que ele tivesse forte o suficiente e levar o plano da salvação até o fim. Naquele momento onde todo o pecado da humanidade estava sobre ele, ele se sentiu desamparado por Deus. Mas, gente, em nenhum momento nós estamos desamparados por Deus. Por tantas vezes eu me sentia assim. Orava e não conseguia obter a resposta. Coração aflito, buscava e continuava me sentindo da mesma forma como iniciei a oração. E por tantas vezes eu questionei: Senhor, tu não está me ouvindo? Senhor, cadê o Senhor? Eu não estou te sentindo. E nada mudava. Só que existe o tempo dessa mudança acontecer na sua vida. Seria muito bom se simplesmente em um momento de dor a gente dobrasse o nosso joelho e aquela dor fosse arrancada dentro de nós. Se a gente dobrasse o nosso joelho e aquela situação de aflição fosse resolvida na nossa vida. Às vezes isso acontece. Às vezes a oração, ela é respondida de imediato, mas nem sempre vai acontecer. Só que Deus, ele nunca erra. Deus nunca chega atrasado. Deus nunca perde o controle de nada.
E aí, para trazer paz para tua mente, para trazer conforto para o teu coração, entenda que no momento certo, Deus ele vai agir nessa situação aí que você está passando. No momento certo, Ele vai vir e vai transformar o que era maldição em bênção, vai transformar o que era dor em alegria, vai transformar o que era choro em riso. Só que existe o tempo de você ser experimentado no sofrimento. E Jesus, sendo esse homem de muitas dores, sendo esse homem muito rejeitado, ele venceu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele ali naquele momento, ele gritou. E faça isso. Grita, clame, converse com Deus. Não desista não, por mais que você fale, mas a minha oração não está subindo. Não desista. É só o tempo de você ser aperfeiçoado no sofrimento. Olha para esse sofrimento com uma perspectiva diferente, está aqui dentro de você. Não olha para o externo, não. Não olha para o sofrimento com o olhar externo. O segredo é esse. Olha para o sofrimento com o olhar interno. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha para o sofrimento com o olhar externo, você vai se comparar, você vai se julgar, você vai ser desleal com você, você vai ser uma pessoa ruim com você mesma. Olha para o sofrimento com o olhar interno. O que eu posso aprender com isso que eu estou passando? O que Deus quer me ensinar com essa dor que eu estou sentindo? O que esse cenário de aflição, essa tempestade quer me ensinar? E aprenda com o que essa dor quer te ensinar. O teu caráter está sendo forjado com essa rejeição. A tua identidade está sendo mexida nessa rejeição. Os planos e propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. Essa rejeição está te preparando para isso. Eu tô aqui, o tema da nossa live é sobre a rejeição. Por isso eu tô me atendo só na rejeição. Mas não importa o sofrimento que você esteja vivendo, a gente pode ampliar, né, esse tema, trazer para qualquer área da sua vida que você esteja sendo assolado, qualquer área da sua vida que você está sendo muito machucado. Use esse sofrimento para te fazer crescer. Olha para dentro de você e entenda o que Deus quer te ensinar com isso. E sempre tendo a certeza que Ele não perdeu o controle, que Ele não chega atrasado, que Ele não erra. Abre a tua boca e clama. Faça como Jesus. Ele sofreu rejeição de diversas pessoas ali no seu convívio. Mas no momento em que ele se sentiu destituído de Deus, ele gritou. Ele gritou, ele fala, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu não anotei, mas ele, anotei sim. Ele fala que lá em Mateus 27:46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Ele bradou em alta voz. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ele bradou em alta voz. Grita, fala com Deus. É exatamente isso que você tem que fazer no teu sofrimento. Jesus ali, ele poderia ter ficado quietinho, ele poderia ter se entregue ao sofrimento de cruz dele ali, aquela morte de cruz, mas ele gritou. Quando a rejeição dele veio de Deus, que ele sentiu rejeitado por Deus, ele gritou. Mas lembra que eu falei lá no início da live, que ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandone, Deus nunca vai te abandonar. Isso é uma promessa bíblica. Então jamais Jesus ele estava sendo abandonado aqui por Deus. Não tenha essa confusão na sua mente. Deus só se distanciou dele, só se retirou dele para que ele pudesse crescer com o sofrimento dele ali. Preste atenção nisso daqui, para a gente terminar. Quando Deus nos leva para um lugar de rejeição, Ele quer produzir em nós a mesma coisa que produziu em seu filho: crescimento. Lembra que eu falei para você que algumas rejeições são livramentos, outras rejeições, Deus ele está te
usando como uma ferramenta para te fazer crescer. Outras rejeições o próprio inimigo coloca na sua vida para te fazer parar, para te fazer se sentir uma pessoa sem valor. Então saiba identificar o tipo de rejeição do qual você está inserido, do qual você está sofrendo. Mas tem a rejeição, que é o próprio Deus que produz em nós, simplesmente para que seja despertado dentro de nós a mesma coisa que ele produziu no Filho dele, o crescimento. E é exatamente isso. Deus quer nos fazer crescer. A todo momento Deus quer nos fazer crescer. O plano de vida dele para cada um de nós é para homens e mulheres. Senão nós seríamos crianças eternamente. Mas ele conta com homens e mulheres. O apóstolo Paulo vai dizer que quando ele era menino, ele fazia coisas de menino. Mas nós crescemos. Nós não somos mais meninos e meninas. Nós somos homens e mulheres e Deus quer produzir em você crescimento. Então cresça com o teu sofrimento, cresça com a rejeição, cresça com essa dor que você está sentindo. Rejeição para nós não é um sinal de morte, rejeição é um sinal de crescimento. Se você entender isso, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar completamente. Quanto mais você é rejeitado, mais dependente você precisa ser de Deus. Por isso que muitas vezes rejeições, elas vão nos alinhar, nos conectar com Deus. Porque quanto mais nós somos rejeitados, mais nós precisamos de Deus para suportar esse processo. Mais nós precisamos de Deus para fortalecer o interior e continuar seguindo sem que sejamos parados pelo caminho, né? Sem que caia uma depressão, sem que caia uma perda de sentido da vida. Então nós precisamos estar fortalecidos em Cristo. Tem lugares que estão rejeitando você para que suas... Olha só, preste atenção nisso aqui que eu anotei, porque é pra gente finalizar aqui agora. Tem lugares que estão rejeitando você para que suas fontes de alimentação sejam trocadas. Tem lugares, tem pessoas que estão te rejeitando para que você mude a sua fonte de alimentação. Aquele lugar não te cabe mais. Aquelas pessoas não te cabem mais. Ali não é mais o teu alimento. Aquele alimento ali está sendo insuficiente para você ou está sendo um alimento estragado, um alimento azedo que vai te matar. Então, às vezes, você sofre rejeições de alguns lugares, porque aqueles lugares, eles precisam ser mudados na sua vida. E quando eu falo lugares, é sobre pessoas, sobre ambientes, é sobre tudo isso. Existem lugares que você tem que se retirar, para que você possa voltar a nutrir o teu interior, para que você possa voltar a se nutrir de coisas boas e a viver uma vida saudável. Algumas fontes de alimentação da sua vida, elas precisam ser modificadas. E isso só vai acontecer se algumas rejeições surgirem pelo seu caminho. Eu espero que você possa ter entendido isso e aí trazer uma mudança significativa para dentro de você. Que você possa aprender com o que Jesus nos ensinou durante toda a caminhada de vida dele aqui, que foi uma caminhada de rejeição. Que você possa ser uma pessoa forte em meio a tudo isso que você viveu até aqui. Que você não olhe mais para o externo, mas que você olhe para dentro de você e aprenda com o que esse sofrimento está tentando te ensinar. Que você não dependa mais de terceiros, que você não deposite o seu coração em terceiros, mas que você dependa somente de Deus. E que você dependa somente da sua validação e não da validação de outras pessoas. Que você possa olhar para você e entender que Deus tem planos e projetos para você e que algumas pessoas serão retiradas da sua vida para que esses planos e projetos possam acontecer, para que você possa estar alinhado no projeto, no plano de abundância, no futuro de paz e prosperidade que Deus tem para você. Isso só vai acontecer se algumas fontes de alimentação forem modificadas na sua vida.